Olá, estudantes do 7º ano. Nós estamos abordando o assunto no Brasil, nesse caso, industrialização do Brasil. E hoje nós vamos falar também da indústria, de maneira geral, só que nós vamos dar um outro enfoque, sobre uma outra perspectiva, sobre um outro olhar. Olhar a indústria sob a perspectiva ou o olhar da pesquisa voltada para a indústria. Qual a importância de um país investir em pesquisa? Vamos pensar sobre o tema, e para que a gente pense sobre o tema, eu vou projetar uma série de slides para nós aqui. Então, nós temos uma primeira pergunta para abrir a discussão e para nortear a nossa discussão para a indústria, qual a importância do investimento em pesquisa? Será que para a indústria é importante investir em pesquisa? Qual a importância para a população de maneira geral do investimento em pesquisa na indústria, na saúde e na educação? E ainda uma terceira pergunta para nós pensarmos: é possível perceber o investimento em pesquisa em Jaraguá do Sul e na região? De que maneira que a gente verifica isso? Então vamos voltar para a primeira pergunta, depois a gente vai abrir para falar sobre Santa Catarina e sobre Brasil e os nossos vizinhos aqui, como, por exemplo, o Paraná. Então, para a indústria, qual a importância do investimento em pesquisa? Vamos pensar na WEG, que produz motores. Imagine a situação de uma empresa que produz motores e que está concorrendo com uma outra empresa. Eu vou citar um exemplo que aconteceu em Jaraguá do Sul. Nós tínhamos duas grandes empresas produtoras de motores aqui em Jaraguá do Sul. Uma chamada Kolbach, bem alemão, né? Kolbach, tinha até uma propaganda interessante de observar na televisão, que eram os motores Kolbach, que eram produzidos pelos alemães aqui de Jaraguá do Sul. Pois olha só, essa indústria que era a Kolbach, indústria de motores, ela muito mais tradicional, muito mais antiga, muito mais estruturada, financeiramente muito bem, ela perdeu espaço em dado momento da história para uma outra empresa que foi fundada num fundo de quintal, lá entre três técnicos, um técnico, outro eletricista e outro que era bancário, né, trabalhava no banco. E esses três caras, que é o Geraldo, o seu Werner e o seu Egon, acabaram fundando uma empresa chamada Empresa WEG. Essa empresa não só suplantou a Kolbach, que era uma concorrência sua, como ela acabou ganhando um espaço tão grande que a Kolbach faliu, não conseguiu mais competir. Agora a pergunta é, por que a Kolbach não conseguiu competir com a WEG? Ela não conseguiu competir com a WEG exatamente porque ela não investiu em pesquisa. Em dado momento da história, a WEG investiu pesadamente em pesquisa e as pesquisas apareciam, resultavam em novas formas de produzir, em menor espaço, em maior quantidade, em melhor qualidade, e elas ganharam o mercado da Kolbach. Então, só para nós pensarmos o que é o investimento em pesquisa. Vamos voltar para a segunda pergunta. Qual a importância para a população, de maneira geral, do investimento em pesquisa na indústria? Ficou claro, gera mais emprego, né? A WEG é uma empresa que tem muitas pessoas trabalhando nela, por quê? Porque ela investe em pesquisa e isso resulta em necessidade de mais pessoas trabalhando para produzir mais. Na saúde, qual a importância do investimento em pesquisa? Vamos pensar na situação que nós estamos vivendo agora. Por que é que vocês estão tendo que ficar em casa? Que nós ainda não temos uma vacina que nos permita estar na sala de aula. Se nós tivéssemos uma vacina que derrotasse o vírus, que é o coronavírus, nós fatalmente estaríamos na sala de aula agora. Nós não estamos por quê? Porque as pesquisas ainda não levaram a isso, né? E aí a gente tem que pensar assim, ó, o Brasil está produzindo vacina nesse sentido? Não. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem investimento em pesquisa. Ele prefere fomentar a venda de armas
do que fomentar a pesquisa na saúde. O resultado é isso. O Brasil está atrasado na indústria de produção de vacinas, por exemplo. Né? Então, aí com as ideias mirabolantes de usar cloroquina, usar ivermectina, usar até, olha, o absurdo de usar ozônio, né? Nasquelas situações. Então, é uma situação que não se entende como é que um governo como esse quer pensar. É possível ainda perceber que o investimento em pesquisa em Jaraguá do Sul e região, como é que a gente verifica isso? É possível, sim. Como é que a gente consegue perceber o investimento em pesquisa em Jaraguá do Sul e região? É só nós pensarmos nos centros de treinamento que tem, por exemplo, o Senai, no centro de treinamento que tem, por exemplo, a VEG, no centro de treinamento que tem, por exemplo, o Instituto Federal, aqui no centro, o Instituto Federal ali na Católica, a própria Universidade Católica, que investe em pesquisa, e essas pesquisas resultam em melhor qualidade de vida para a população. Nós temos um grande geógrafo, que é o Milton Santos, e ele diz o seguinte, Milton Santos deixou um dos seus principais legados, que foi a noção do meio técnico, científico e informacional, que corresponde à evolução dos processos de produção e reprodução do meio geográfico. Para compreender o seu conceito, é necessário nós entendermos a evolução das transformações do espaço, que vão desde o meio natural, passando pelo técnico, até chegar no período atual, que é o meio científico, certo? Então, ele dizia o seguinte, que quanto maior o domínio da técnica de determinado povo, maior é a sua intervenção no espaço. E melhor é a sua intervenção no espaço. Então, se nós temos engenheiros bem formados, eles vão construir prédios, dar condições que as pessoas morem com melhor qualidade no menor espaço. Né? Então, eles dariam conta disso. Quando eu tenho técnicos bem qualificados, eles vão criar mecanismos que me permita comunicar com inúmeras pessoas ao mesmo tempo. É o caso que está acontecendo agora. Né? Quando eu tenho técnicos bem formados, eles vão fazer uma pista de rolamento, onde é que os carros vão andar, em que o ruído será menor, logo nós não teremos tanto ruído, não gera desconforto para as pessoas, e o desgaste dos pneus, o desgaste do carro será menor. Então, isso só é possível a partir do investimento em pesquisa. Tem lá no livro de vocês vão encontrar esse mapa e esse gráfico. Esse mapa e esse gráfico, eles estão na mesma página associados um ao outro. Então, o que o primeiro mapa diz? Ele fala da distribuição espacial dos parques científicos e tecnológicos e das universidades e institutos federais em 2013. E como é que estão distribuídos isso? Né? Onde que tem mais? A região sudeste e sul são aquelas regiões que têm maior quantidade desses parques. Então, eles têm praticamente 80% dos parques científicos e tecnológicos estão concentrados na região sul e sudeste. E é natural que a gente entenda isso sob a ótica de como é que o capitalismo se organiza no Brasil, porque foi exatamente nas regiões sul e sudeste que aconteceu o desenvolvimento do café, o aparecimento do ouro, a estrutura deixada pelo café e pelo ouro, e que resultou num maior investimento em indústria, e a industrialização se deu exatamente nessa região específica do Brasil. É claro que daí os parques científicos e tecnológicos vão estar mais concentrados aí, né? E o Brasil investiu muito em pesquisa? Já investiu muito. Hoje não investe tanto. Por quê? Porque nós temos um governo negacionista, né? Teve um momento da história que nós tivemos um governo que investia mais em pesquisa. E naquele momento da história nós chegamos a construir satélites, que são satélites brasileiros que estão produzindo imagens no espaço exclusivamente para o Brasil. E foi em uma cooperação, que a gente fala, sino-brasileiro, ou seja, os sinos são os japoneses, os chineses, e os brasileiros, nós nesse caso. Então, uma cooperação que existe entre sino-brasileiros produziu vários satélites. Nós estamos hoje no estágio 4 ou 5 do CBRS ali, que é o satélite que está
rodando hoje no planeta, né? E numa cooperação entre Brasil e a China. Aqui os principais parques tecnológicos, onde é que eles se encontram, o número de empresas que estão associadas a isso e a quantidade de tecnologia que eles geram, né? Então, esse é um mapa que eu vou deixar e que é importante que vocês observem. Eu também vou colocar lá na aula, vou deixar ele como anexo para que vocês possam, na necessidade, consultar. Então, o que é o conceito de parque tecnológico? São polos e parques tecnológicos que devem possuir 4 características principais. Primeiro, formar um aglomerado de empresas em diferentes estágios em desenvolvimento. Ou seja, as empresas têm que estar próximas a ele. Vamos imaginar um exemplo. A WEG produz motores. Ela precisa que alguém forneça, por exemplo, a fiação nas máquinas de corte. Quem vai fazer isso? Uma empresa responsável por afiação. Ela precisa que os equipamentos de medição sejam aferidos. Uma empresa que faça a medição ou faça a aferição dos equipamentos de medição. Ela precisa de uma empresa que forneça transporte. As empresas de logística e transporte ficam próximas à WEG. Então, várias empresas vão se alocando próxima para fornecer mão de obra, fornecer tecnologia, fornecer equipamento para que aquela outra empresa se desenvolva. Estar integrado a uma instituição de ensino e pesquisa. Aí aparecem as empresas que são as universidades federais, em Florianópolis, a Universidade Católica, aqui de Jaraguá, o Instituto Federal, aqui de Jaraguá, são empresas, ou melhor, são instituições de ensino que estão voltados para pesquisa e que levam a tecnologia para aquelas regiões. Participar de projetos inovadores. Essas empresas, via de regra, elas participam, investem em projetos inovadores. Possuir uma estrutura organizacional que permita o investimento nesse sentido. Então, percebam que esses são os conceitos de parque tecnológico e aí é como é que eles estão distribuídos no Brasil. Para nós termos uma ideia, o Parque Tecnológico Alfa de Florianópolis, número de empresas, 37, faturamento, 40 milhões, foco, tecnologia, Universidade Federal. Então, percebam que como é que se realiza, como é que funciona isso. Só que aqui nós temos que fazer uma observação. Santa Catarina está atrasado no processo de desenvolvimento tecnológico. Por que a gente pode afirmar isso? Porque nós estamos ainda no período das potencialidades. Nós estamos olhando para as regiões e dizemos, essa região tem potencial para a construção civil, essa região tem potencial para a produção de peixes, essa região tem potencial para a indústria têxtil, essa região tem potencial para bens de capital, para a produção de celulose. Por que isso é ruim? Porque estados como o Paraná já estão no outro estágio, né? Eles já estão no estágio de produção de tecnologias. E aí acaba que a gente tem que comprar tecnologia deles às vezes. Por quê? Porque nós não estamos produzindo tecnologia ainda. Por exemplo, Biopark, na cidade onde eu nasci, em Toledo, ela produz vacinas, produz medicamentos, né? E várias indústrias de medicamentos se localizam em Toledo e Cascavel. Por quê? Porque é ali que se encontra a produção de biotecnologia. Então, percebam a importância do investimento nesses setores, né? E aí vai aparecer várias áreas, várias cidades que investem nessas tecnologias e fazem com que essa tecnologia se desenvolva. Por exemplo, aqui, ó, olha como é problemático, isso aqui é 2016. Em 2016, nós tínhamos 14 regiões previstas para mapeamento do setor tecnológico catarinense. Então, não era ainda, ele estava previsto que isso ia acontecer, mas não tinha acontecido de fato. Então, perceba a importância do investimento em pesquisa e tecnologia. Investimento em pesquisa e tecnologia resulta em melhor qualidade de vida para nós, enquanto seres humanos de maneira geral. Certo? Vamos ficar por aqui. Um grande abraço. Esperamos que essa pandemia acabe logo e que o pandemônio seja destituído.